você pode entrar numa catedral por vários acessos, mas existe a entrada principal, ok? Então, a linha histórica, né, o storyline, enfim, ela funciona apenas como uma entrada principal, mas a catedral, que é a teologia bíblica, ela consegue dar vários acessos. Então, Reino de Deus, Aliança, são acessos legítimos. Bacana. Tá? Mas a ideia não é apresentar a storyline como uma central. Legal. Eu acho que hoje a gente consegue perceber uma sociedade muito marcada pela busca de sentido, né? E talvez eu acho que isso nunca tenha sido tão explorado. E digo isso porque não só a gente vê isso na dramaturgia mais, mas as marcas, as redes sociais, a publicidade, tudo isso conta história, né? E a gente vê que parece que as pessoas buscam isso porque querem sentido, elas querem ser convencidas, querem histórias, querem sentido mesmo, né? E é por isso que hoje a gente vai falar sobre uma história que marca e transforma profundamente a existência de todos aqui, que é a história de Deus, ou sobre Deus, daqui a pouco a gente vai aprofundar nisso. E, O professor Leonardo já me pegou nisso. História de Deus. pois é, a gente vai aprofundar nisso já já. Mas para você que está nos ouvindo, eu sou Rebeca Neto, eu recebi a missão de conduzir aqui o podcast da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, a IPBE, e eu tô aqui hoje com os nossos irmãos presbíteros lá da igreja, Yuri Daniel, Alex Brito, e com o professor Leonardo Paulino, que é da Igreja Batista Nova Vida. Isso. E a gente teve o privilégio de, recentemente, lá na IPBE, ter um bimestre de EBD sendo lecionado pelo professor Leonardo, num tema que ele tem muita familiaridade, que é a teologia bíblica, né? Então, nessa EBD, ele falou mais especificamente sobre a nova criação. E para a gente iniciar esse bate-papo, eu queria saber, professor, como é que o senhor teve os seus olhos abertos, né, para esse tema? Como é que surgiu esse encantamento pela teologia bíblica? Bom, agradeço por começar com essa pergunta, porque aí ajuda a pagar a dívida, né? Com esse servo de Deus, que assim, para mim foi a, um grande divisor de águas, que é o Dr. Shelley. A, a época em que eu tinha que eu estava entre 16 e 17 anos, eu nunca tinha ouvido um sermão ou uma ministração de alguém que se preocupasse em explorar o texto, o parágrafo ali, as ideias do autor, o texto original grego. Na verdade, foi praticamente a primeira vez que eu ouvi alguém fazer menção ao texto original. E foi, foi uma experiência extremamente encantadora, porque primeiro revelou a minha extrema ignorância. Assim, é uma situação tanto engraçada, porque como um jovem muito audacioso, muito cheio de si, eu achava que eu conhecia muito a Bíblia, mas eu conhecia muito a Bíblia. Então, vem um batistão aí que pode ser que eu aprenda alguma coisa, então eu vou lá ouvir, e de fato eu aprendi algo muito fantástico, que foi a minha completa ignorância das Escrituras, e ao mesmo tempo o desafio que a mensagem dele me impôs. E eu, mais uma vez, como jovem audacioso, eu disse: eu vou pregar a Bíblia como esse homem. E o meu encantamento pela teologia bíblica começou ali, porque dali para frente eu quis aprender grego sozinho, eu quis dizer o que estava no texto, e digamos que de uma maneira bem simples, a teologia bíblica começa exatamente com isso. Você está preocupado em dizer o que está no texto. Então isso começa com a grande influência do Dr. Shedd. Bacana. Tem gente que diz que a Bíblia é uma grande colcha de retalhos, né? Conversando com o Yuri, Yuri falou sobre um grande mosaico, né? E a gente sabe também, a gente considera que ela foi escrita em contextos distintos, em épocas distintas, por autores distintos, embora inspirados por Deus. Mas o senhor acredita que a gente pode dizer, na verdade, que a Bíblia ela é uma única grande história?
É, eu diria que a, se nós pensarmos de um ponto de vista da teologia bíblica, como qualquer método, porque na verdade quando a gente fala teologia bíblica aqui, uma pessoa simples pode dizer, mas espera aí, toda teologia não deve ser bíblica? Essa compreensão simples, ela está correta. Ao mesmo tempo que, quando você diz toda teologia deveria ser bíblica, você também tem que perguntar, mas qual é o método para que uma teologia seja bíblica? Quando você fala em método, você puxa uma coisa chamada pressuposto. O que é um pressuposto? O pressuposto é você partir de um compromisso que você assume como verdadeiro. De maneira bem simples, isso é um pressuposto. Sem maiores detalhes aqui, em questão de ciência ou coisa do tipo. Então, a teologia bíblica, ela tem um pressuposto. Deus é o autor da Escritura. Esse pressuposto vai provocando suas consequências, e uma das consequências é exatamente a unidade da Escritura. Então, se você afirma que Deus é o autor da Bíblia, daqueles livros, a própria palavra Bíblia tem essa ideia de coleção, né? Uhum. Então, você vai falar de Bíblia, tem que falar de coleção. Essa coleção, se ela tem um autor que é Deus, não seria qualquer autor. Você pode pegar, por exemplo, autores humanos que foram produzindo suas obras e houve um desenvolvimento do pensamento daquele autor, talvez um amadurecimento. Até podemos dizer que o autor, mais na frente, ele deixou certas ideias para trás em troca de novas ideias. Mas quando você pensa que esse autor é Deus perfeito, infalível, então você pode afirmar a unidade da Escritura. Quando você pensa desse ponto de vista, o que vai unir a Escritura do seu primeiro livro até o último livro é uma grande história. Não sem razão, se nós pensarmos em Gênesis e nós pensarmos no Apocalipse, que são literalmente o começo e o fim, simplesmente o livro de Gênesis começa como história e o Apocalipse é uma história contada simbolicamente. Então, até mesmo como a Bíblia começa e como ela termina, ela pede que o leitor entenda todas as suas páginas, o seu conjunto, como uma grande história. Professor, me ajuda com uma questão para compreender isso, compreender da melhor forma essa linha narrativa. Como é que, então, eu entenderia uma linha que envolve as histórias bíblicas, os livros bíblicos, como, por exemplo, pegando a história de Davi e Batseba, sei lá, por exemplo, e olhando depois para Raabe e a história de Raabe, estão em momentos diferentes, mas o senhor falou sobre que há um fio narrativo, que há uma linha. Como é que eu faço como é que eu interpreto isso? Como é que eu olho? Que tipo de mecanismos eu posso utilizar para entender que há de fato uma história aqui? E não são só histórias separadas, que querem me dizer coisas diferentes. Bom, essa pergunta assim, que tem às vezes desafiado os estudiosos da área da teologia bíblica, porque quando você olha para a Bíblia, talvez numa leitura mais simples, né, o que você vê, aparentemente, são várias histórias, e não só várias histórias, mas meio que desconexas. Uhum. Então, como explicar que essas histórias aparentemente desconexas podem contribuir para uma grande história? Mais uma vez, a teologia bíblica ela voltaria à ideia do pressuposto, que é Deus é o autor. Quando a gente diz que Deus é o autor da Escritura, a gente pensa assim, bom, existe o autor humano, e quando ele está escrevendo com contribuições claras na sua cabeça. É o que a gente chama de teologia daquele livro. Então, se eu pensar, por exemplo, no autor de Crônicas, né, que são 2 livros, né, a gente costuma chamar Primeiras e Segundas Crônicas, mas originalmente é um livro só, como Esdras e Neemias também é um livro só. Então, eu posso pensar assim, não, o autor de Crônicas, ele tem uma teologia, ele tem ideias que estão na cabeça dele, orientando as histórias que ele resolve contar e também as histórias que ele resolve não contar, porque há uma seletividade. Então, ele está ali como autor humano, sendo inspirado por Deus,
naquelas histórias que ele está selecionando. Isso está corretíssimo, então não tem nem que se discutir quanto a isso. Só que quando eu digo que a Bíblia é o livro de Deus e Deus é seu autor, eu também posso dizer que existem intenções, quando Deus está produzindo o livro bíblico, que extrapolam as intenções iniciais daquele autor humano em particular. A pergunta que cabe nesse momento ficaria sendo então o seguinte: ok, Deus, como o autor divino, ele pode sim extrapolar as intenções do autor humano naquele momento em que a sua obra surge historicamente. Mas como que então eu vou saber qual é a intenção de Deus que está extrapolando, completando, se nós preferirmos, talvez para ficar mais claro, aquelas intenções mais restritas do autor bíblico de Crônicas ou do Pentateuco? Resposta: o cânon. Eu vou olhar agora para o cânon, ou seja, eu vou olhar agora para a coleção concluída. Essa coleção concluída, ela vai me dizer que, para além das histórias, essas histórias estão contribuindo para uma história maior. Agora, essa história maior, ela me é dada pelo cânon completo. Tanto é que a teologia bíblica, para alguns autores, ela praticamente se confunde com teologia canônica. Porque você agora tem que ter o cânon. Não só tem que ter o cânon, você não pode mais ler as histórias individuais isentas do cânon. Porque é como se o cânon agora virasse uma espécie de leitura obrigatória para que você dê sentido àquelas histórias individuais. Então, só para ver se eu entendi. Para que eu entenda a especificidade de uma história isolada, eu preciso entender o macro daquilo que foi produzido durante todo o cânon. Por aqui. Exatamente. De forma isso. muito simples, né? Eu posso perguntar, por exemplo, pegando a história de Davi e Golias, que é uma história muito famosa, né? Vamos derrotar os nossos Golias. Essa aplicação é boa, hein? Tipo assim, moral da história, vamos derrotar aqui os nossos Golias. Mas a metanarrativa, eu diria que ela funciona como uma espécie de antídoto para que nós escorreguemos nesse tipo de análise fragmentada da história. Quem é Davi ali, em termos, por exemplo, do avanço do reino de Deus? O que Israel está vivendo? Quais são os desafios do povo de Deus? E aí, quando eu começo a pensar isso, eu posso fazer paralelo, por exemplo, com a igreja. Eu posso pensar que a igreja pode estar sofrendo certos reverses, né? Certas, entre aspas, derrotas, e uma derrota que faz com que a igreja esteja comprometendo o seu papel de dar testemunho do reino de Deus. E aí existem ações de Davi ali que sugerem à igreja hoje como que ela deve responder quando ela se encontra numa condição de estar acuada, semelhante à condição do povo de Deus, Israel ali, acuado diante dos filisteus. Então, essa percepção de uma contribuição maior, eu diria que é impossível de ser percebida se eu faço a leitura apenas ali de um adolescente que escuta a provocação de um gigante, que é de uma nação incircuncisa. É virtualmente impossível eu perceber como aquela narrativa fala acerca do avanço do reino de Deus hoje, se eu simplesmente isolar a narrativa. Essa é o grande benefício de uma leitura canônica, que é a teologia bíblica, o que ela proporciona. Eu sou péssimo em quebra-cabeça, não sei se vocês gostam, mas eu sou muito ruim, muito ruim. Eu não tenho nem paciência. Não consigo. Mas Rafa adora, e minha esposa, né? E assim, são quebra-cabeças que vão encher essa mesa toda aqui, de 5.000 peças. Eu não sei como ela consegue enxergar isso. Eu fujo, deve 50 peças. E aí ela começa, de repente, peça por peça, daqui a pouco tá o quebra-cabeça todo montado ali, a desenho, sei lá, de Paris ou de São Paulo. E a Bíblia parece ser um pouco isso, né? Quando a gente fala de teologia bíblica,
parece ser um pouco isso, né, professor? A gente não pode interpretar o quebra-cabeça a partir de cada fragmento, de cada pecinha, né? Então eu não vou pegar Davi, a história do jovem Davi, ou a história da prostituta Raabe, mas quando eu observo o contexto do quebra-cabeça e a figura que ele me traz, que é justamente essa porta da meta-narrativa que o senhor vai comentar, né? Então a gente, quando observa uma pecinha do quebra-cabeça, mas observando, por exemplo, o contexto de reino de Deus, por exemplo, Davi. Quem é Davi dentro desse fio histórico do reino de Deus, né? Então, Gênesis 3,16, o proto-evangelho, né? A promessa de Deus de que haveria o filho da mulher que geraria uma linhagem, né? Uma descendência, e Davi dentro desse fio de descendência, e Raabe também dentro desse fio de descendência, passando pela monarquia davídica, salomônica, aí reino de Deus, né? Aí a figura real do próprio Cristo. Então você observa que quando o quebra-cabeça Começa a se completar. Então, para nós, hoje, o privilégio como igreja é muito grande em relação, por exemplo, ao filho de Moisés, por exemplo, né? Porque ele tinha ali algumas peças do quebra-cabeça. Nós temos um quebra-cabeça aqui sobre a mesa. Para nós foi revelada a plenitude, né, que é o próprio Filho de Deus. Então a gente consegue ver o quebra-cabeça como um todo, naquilo que Deus revelou. Obviamente a gente não sabe tudo, a gente sabe o que ele quis revelar sobre si mesmo, né? Porque ele é infinito. Então parece ser essa, né, professor, a ideia de metanarrativa, a ideia de que você tem um grande mosaico e é a partir dessa compreensão do mosaico que eu consigo enxergar cada fragmento. Aí eu queria trazer para o senhor um debate sobre a questão do liberalismo teológico. Eita. Porque me parece que é o liberalismo teológico que gosta de fazer isso, né? De dizer, olha, existe uma teologia paulina, um corpus paulino, que às vezes diverge da teologia do próprio Jesus. Por exemplo, Jesus falava muito sobre reino, mas Paulo não falava tanto sobre reino, né? Ou alguns autores falam muito, você tem uma teologia joanina que fala muito sobre sinais, e Paulo não fala tanto sobre sinais. E parece que a teologia liberal, né, ela gosta de colocar Paulo contra João, João contra Cristo, e parece que a Bíblia não é esse quebra-cabeça, não tem uma grande história, mas são apenas fragmentos históricos, fragmentos da cabeça de Moisés, ou da cabeça de Josué, ou da cabeça de Paulo, que não necessariamente batem. E como é que a gente pode responder? Como é que a teologia bíblica responde? Ela é realmente uma resposta a esse movimento de teologia liberal que vai surgir ali na Alemanha, né? Como é que a gente poderia falar sobre isso, professor? Veja, a analogia do quebra-cabeça é uma analogia interessante e útil quando a gente pensar do ponto de vista de que o cano está completo. Agora, como toda analogia, ela tem o seu limite, então, assim, seria interessante observar que o que Moisés tem de revelação até o momento em que ele está, né, assim, vivo, cumprindo o papel de Deus para a vida dele, o que ele tem é suficiente. E aí, cada vez que o cânon vai recebendo mais livros, para aquele momento da história e da missão do povo de Deus, o cânon é suficiente. Essa ressalva ela é interessante porque, assim, quando a gente está fazendo teologia bíblica, uma das nossas preocupações tem que ser, inicialmente, como que os ouvintes originais entenderam essa proclamação, como que a Escritura, aqui na sua suficiência, até esse momento que ela estava sendo desenvolvida, respondeu aos desafios do povo de Deus, e aí sim, como a Escritura ela é suficiente naquele momento, e ao mesmo tempo ela é feita de maneira que ela esteja apontando para frente. Especialmente a gente vê isso no final do Antigo Testamento, né? Não é sem razão que o final do Antigo Testamento são livros proféticos. São livros que estão ministrando ao povo de Deus suficientemente e, ao mesmo tempo, apontando para uma completude que ainda vem. Agora, quanto à questão do liberalismo, sendo muito, muito honesto, digamos que a teologia bíblica é um legado dos liberais. A teologia bíblica que nós praticamos hoje na igreja, ela é uma teologia bíblica resgatada. Ela precisou ser redimida, vamos dizer assim. Por quê? A teologia, o primeiro discurso que houve em termos de uma defesa da teologia bíblica, que se dá ali no século XVIII,
foi no ambiente liberal. O que está acontecendo? A sua pergunta é muito pertinente, porque nos ajuda a tentar entender, inclusive, o que é a teologia bíblica como método. O que é que nós temos? Nós temos a Reforma Protestante do século XVI, e século XVI, século XVII, começa uma espécie, entre aspas, de briga dogmática. Católicos protestantes, protestantes protestantes. Quem é que está certo, quem é que é bíblico, quem é que é antibíblico, quem é que é fiel à Escritura. De maneira que, nesse ambiente do século XVI para o século XVII, a metodologia teológica que prevalece é uma metodologia chamada de método texto-prova. Então, o que acontece? Você tem a ala reformada, a ala luterana, a ala católica, cada um tendo que provar que o seu aspecto confessional é o correto, é fiel, é o retorno ou a preservação da igreja antiga, porque havia muito essa preocupação, né? Quem é que está alinhado ao cristianismo antigo? Então, a ideia é, eu tenho a minha confessionalidade reformada, então eu vou atrás do texto prova. Ou eu tenho a minha confessionalidade católica e a mesma coisa. Então, foi se percebendo o quê? Que a Bíblia ela era usada muito mais para ser ajustada a uma confessionalidade já pronta. Era aquela briga de pressupostos? Talvez? Não necessariamente de pressupostos, mas da identidade doutrinária de um grupo. Uhum. Então, você já tem aquelas doutrinas que formam a identidade daquele grupo, que eles tinham aquele grupo do outro grupo e do outro grupo. Então, quem puder convencer, quem ainda não estiver convencido de que aquele grupo é o bíblico, é o verdadeiro, é o fiel, vai agarinhar auditório, vamos dizer assim. Então, nesse momento, o que é que está acontecendo? A Bíblia é a concha de retalhos. É tudo coisa solta, texto solto, para você chegar aqui, juntar e provar aquela confessionalidade X, Y, Z. Até que chega no século XVIII, com esse famoso discurso, dizendo o seguinte, olha, o que se está fazendo aqui, na verdade, é amordaçar a Bíblia. Não está se deixando o autor bíblico dizer o que ele de fato queria dizer. O que se faz, na verdade, é impor ao texto uma proposta doutrinária que vem de fora e, neste sentido, o autor não é respeitado na sua intencionalidade. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir mão de toda a dogmática, toda a confessionalidade e vamos finalmente deixar a Bíblia dizer o que a Bíblia diz. Aos ouvidos do desatento, isso parece uma proposta de fidelidade, né? Estão impondo a Bíblia, ninguém deixa a Bíblia falar o que ela tem que falar. Quando, na verdade, o que esses teólogos que são liberais estão fazendo é preparando a armadilha para jogar fora toda a dogmática. Porque a dogmática era a ortodoxia. A dogmática era a identidade da fé cristã, da fé da igreja ao longo dos séculos. E o pressuposto de que Deus é o autor, né? Sim, de que Deus é o autor da Escritura. Porque parece que nessa armadilha tudo é fruto da historicidade, da ação humana, né? Exatamente. Tudo é camadas e mais camadas de pensamentos humanos sobrepostos e cada vez mais sobrepostos, e agora a gente não consegue mais escutar a Escritura. Só que, quando eles tentam recuperar a Bíblia, inclusive dizendo tem muita filosofia nessa confessionalidade, tem muito abafo na filosofia, a filosofia como uma espécie de grade ali, amordaçando o autor bíblico, o que no final das contas eles de fato vão fazer como resultado final desse ouvir a Escritura é apenas substituir uma grade filosófica por outra, que à época era o racionalismo. Então, a teologia bíblica ela surge nesse ambiente liberal, mas quando ela surge com essa grade do racionalismo, da ciência, estamos falando do século de Newton, por exemplo, né? O século que vê o universo como uma máquina, o que vai acontecer? Tira milagre, tira sobrenatural, tira profecia preditiva,
Porque, mais uma vez, o problema não estava no método. O problema estava no pressuposto de quem estava praticando o método. Uhum. O que vai acontecer do final do século XIX para o início do século XX? Teólogos vão resgatar a teologia bíblica quanto método. Aí começa a prática da teologia bíblica no ambiente conservador, livrando a teologia bíblica dos aspectos do pressuposto do liberalismo. Então, num certo sentido, como teologia bíblica como método, ela é devedora à teologia liberal, mas ela precisava se libertar dos pressupostos liberais para agora sim a Bíblia poder dizer o que ela diz. Por quê? Porque ela é sobrenatural. Ela parte de um Deus que está envolvido com a sua criação, e tudo isso o liberalismo tem jogado fora. Professor, me ajuda a talvez dar um passinho aqui para trás. Eu me preocupo muito com relação a quando nós vamos em encontro às escrituras, quando a gente vai ler a Bíblia, em como aplicar a nossa vida. E foi conversado sobre aplicações, não foi no último episódio do podcast. E aí eu fico pensando agora sobre teologia bíblica e como é que ela poderia nos auxiliar na aplicação da escritura às nossas vidas. Porque, trazendo talvez um pequeno exemplo aqui, o senhor falou sobre Deus como autor principal, não é? Aquele que está direcionando tudo o que está acontecendo, que está extrapolando talvez o que um autor não foi falado, ou o que ele queria, a intenção do autor. E aí, pensando num exemplo, quero trazer aqui o exemplo do pecado de Davi e Batseba. Me parece, como um cristão comum, muito difícil ver Deus ali. A gente tem Davi, o homem que é dito segundo o coração de Deus, que é rei, que manda o povo para a guerra, que não foi para a guerra, que tá agora no palácio, aí ele tá lá relaxando, e aí ele vai dar um passeio, e ele vê uma mulher tomando banho, e ele quer aquela mulher, e depois ele manda o esposo dessa mulher para a frente da guerra para que ele seja morto. Como é que a gente vê Deus aqui? Como é que eu, um cristão comum, fazendo a minha devocional e pensando talvez na teologia bíblica, como é que eu vou ver Deus aqui? Como é que eu entendo isso? Como é que eu aplico isso à minha vida, né? Eu acho isso é bem interessante, porque eu lembro que antes de eu me converter também, eu acreditava muito nesses textos soltos que o povo vive propaganda aí. Eu achava assim, nossa, que absurdo que a Bíblia fala isso, não sei o quê. E eu sei que hoje ainda tem muitos crentes que não têm o hábito, ou pelo menos nunca fizeram uma leitura completa da Bíblia e nem têm a preocupação com isso. Mas eu, fazendo essa leitura da Bíblia completa, eu vejo que tem muito esse caráter sobrenatural também do Espírito Santo e convencendo você também das verdades bíblicas, e que tudo aquilo vai fazendo sentido mesmo. Então, é interessante mesmo a gente falar sobre isso, porque eu acho que tem muita gente que nem entende a importância que isso tem mesmo, né? Veja, a sua pergunta, ela exigiria dois aspectos importantes a serem considerados. O primeiro é o próprio gênero literário que você está fazendo menção. Eu diria que a narrativa, como gênero literário, é, de longe, o gênero que mais sofre na mão dos cristãos. Por quê? Porque é provavelmente o gênero literário mais exigente. É muito simples eu fazer uma leitura de 3, 4, 5 parágrafos, talvez, compondo ali algumas cenas, e a partir dali eu extrair a minha lição de moral, né? Quando a narrativa, como gênero literário, ela exige muito do leitor ou do ouvinte, tanto do que está vindo antes, como do que está vindo depois. Então, se eu pegar o exemplo que você fez menção aí, o pecado de Davi, eu preciso continuar páginas e páginas no livro de Samuel, até quando nascem os filhos de Davi, excetuando o próprio menino que vai ser, né? A gente já sabe, ceifado cedo. E começa o problema entre irmãos, um irmão estupra a própria irmã, o outro, em vingança, mata o irmão, e
eu não posso fazer a leitura correta do pecado de Davi apenas olhando aquela narrativa isoladamente. Porque, como você mesmo percebeu, vem a pergunta, onde é que está Deus aqui? Uhum. Bom, Deus está nos vários juízos que se seguirão na vida de Davi, inclusive quando seu próprio filho usurpa seu trono. A ação de Deus está exatamente nesse juízo que Davi vai experimentando em vários episódios da vida, por causa do privilégio que lhe foi dado, como rei, como alguém com quem Deus tinha firmado uma aliança, uma dinastia que Deus tinha prometido que sempre sentaria alguém no trono descendente de Davi, e o abuso que ele praticou para com esse privilégio, o juízo divino proporcional a esse abuso e, ao mesmo tempo, a misericórdia. Por quê? Porque o pecado que Davi comete é um pecado que no sistema levítico, olha eu voltando lá para Levítico, lá para o Pentateuco, como narrativa exigente. Não havia um sacrifício que foi providenciado para o pecado que Davi cometeu. Costumeiramente, até pensamos assim, Davi cometeu 2 pecados. Davi assassinou e Davi adulterou. Mas quando você presta atenção à parábola que Natan conta a parábola do dono de muitos animais que vai lá e rouba. Uhum. Então, na verdade, se você usar a parábola de Natan, Davi comete 3 pecados. O terceiro foi roubar. Ele rouba a mulher do seu próximo. Então, Davi comete pecados que não têm reparação em sacrifício levítico, a não ser a morte do próprio Davi. praticante. É quando você vê que, como assim Davi não morre se o pecado dele exige a morte de alguém? Como explicar Deus lidando com Davi sem matá-lo e ele continuando como rei e a promessa de pé? Leitura canônica. Deus está lidando com Davi a partir do sacrifício de Cristo. Muito embora esse sacrifício seja futuro, Sim. mas Deus já está aplicando misericordiosamente ali o sacrifício de Cristo. E aí eu começo a ver o cristão. Como é que o cristão... Quantos pecados eu não pratiquei que foram dignos de morte, até pecados do meu próprio coração. Porque se eu pensar que Jesus vai dizer assim, se você apenas tentar olhar, você não precisa conseguir. Se você tentar olhar para uma mulher a fim de desejá-la, você já cometeu adultério com ela no seu coração. Aí eu vejo que eu não sou melhor que Davi. E que o Davi que precisou da misericórdia de Deus em Cristo, ou melhor, eu sou tão necessitado do Davi que precisou da misericórdia de Deus em Cristo. Então, há toda uma leitura que vai brotando do texto quando eu vou colocando ele num contexto canônico. Só que como narrativa, eu tenho que olhar para trás, e tenho que olhar para frente, e isso dá muito trabalho. Então, possivelmente a lição moral, a moral do texto é mais fácil. É bem mais fácil, né? E parece que é um texto que a gente só poderia julgar Davi. Só que quando a gente faz esse tipo de leitura, é um texto que está confrontando o nosso próprio coração, né? Está nos Isso é julgando, incrível, né? isso E é você incrível. consegue observar a metanarrativa, né? A ideia de graça, né? Que é um conceito unificador, né? Você vai lá para trás, para Levítico, você vai lá para frente, para as predições, para os juízos, e você consegue observar que há uma ligação entre o trás e a frente, que é a graça, né? Uhum. E para Calvino, a graça e a aliança vão ser esse conceito unificador do Gênesis ao Apocalipse, né? Vamos perguntar para ele, né? Antes disso, a gente sabe que tem algumas correntes, né, de pensamento acerca de qual é o tema que unifica toda a Bíblia. Alguns dizem que é o reino de Deus, que é Deus habitando entre os homens. Eu queria que o senhor, na verdade, falasse um pouquinho sobre, pelo menos, as principais correntes e dissesse qual o senhor considera ser a mais prudente. Veja,
Como acontece na sistemática, em alguns pontos da sistemática, os teólogos concordaram em discordar. Diríamos que os teólogos bíblicos concordaram em discordar nisso também. Então, qual é o tema unificador? O problema, quando você vai lendo as propostas, é mais ou menos assim. Você não conhece as propostas. Não, eu vou começar as minhas leituras, vou ver as propostas, vou examinar cada uma, vou dar o direito a cada uma de falar. Aí você começa a primeira, Reino de Deus. Aí você pega um autor que defende o Reino de Deus. Nossa, como contestar isso? É claro que o Reino de Deus tem que ser o reino. Eu adoro a leitura de Ridderbos, né? Você lê aquele, não, tem que ser o reino. Aí quando você vai para o outro autor propor que o tema central é a aliança. Quando você termina a proposta da aliança, aí você começa. Ai, como decidir? E agora? Não, calma aí, tem mais proposta. Tem aqui uma outra proposta que é a presença de Deus. Greg Beale A Bíblia escreve muito sobre isso, né? A Bíblia começa como lugar de habitação, Deus habitando com o homem no jardim, a Bíblia termina como lugar de habitação, onde a cidade toda não tem templo, porque Deus é o templo, Deus e o Cordeiro. Então, olha aqui, tema de habitação, começando, tema de habitação. Aí você começa a se tremer de novo, e aquela agonia, nossa, como decidir? E aí, esse é o problema. É que cada proposta, quando você lê isoladamente, ela é completamente convincente, mas quando você começa a colocar todas elas e seus respectivos argumentos, você começa a questionar se realmente cada proposta isoladamente consegue dar conta da riqueza que é a Escritura. Porque quando você vê cada autor defendendo a centralidade do seu tema e vê que tem base para essa defesa, a conclusão que parece cada vez mais inevitável é: a Escritura é tão rica que propor um tema central traz o risco de comprometer essa riqueza. Interessante. É aí que entra a storyline, né? A linha histórica, porque ela não propõe ser uma ideia central. Ela propõe ser a entrada central de uma grande catedral, que na verdade tem várias entradas legítimas. Essa grande catedral é a Escritura, e ela se dá, a abordagem da metanarrativa, ela sossega, ou ela aceita esse papel servil. Eu quero ser apenas uma entrada que justifique várias outras. Interessante. Eu já ouvi a seguinte frase, não sei se vocês já ouviram: Jesus é a chave para compreender qualquer texto das Escrituras. Sim. E já ouvi mais do que isso. Você consegue ver Jesus em toda a Bíblia, em todo o texto bíblico. Nossa. Eu já ouvi isso aí. O que é que você acha sobre essas afirmações? Veja, E quais os perigos delas, se é que há perigos? Lutero foi um dos que defendeu essa percepção, e alguns cristãos também, no contexto mais antigo. E por mais que isso pareça um tanto ingenuidade para nós hoje, seria interessante a gente tentar entender por que eles estão dizendo que você pode encontrar Cristo em cada página da Escritura. A igreja, ela brota, pelo menos o povo do Novo Pacto, vamos colocar assim, brota no contexto do judaísmo. O judaísmo costumeiramente conhecido mais tecnicamente como judaísmo do Segundo Templo. Então, os primeiros opositores à Igreja de Cristo, de um ponto de vista teológico, foram os judeus. Depois haverá a oposição pagã, sim, haverá uma oposição filosófica, haverá todo um questionamento acerca da falta de coerência das doutrinas cristãs. O Celso, por exemplo, lá acho que seria segundo século, vai te chamar a atenção para essas incoerências da fé cristã, entre aspas. Mas o primeiro
desafio vai ser o desafio do próprio judaísmo. Então, os cristãos, eles meio que precisam mostrar que o Jesus no qual eles estão crendo é o Cristo profetizado nas páginas do Antigo Testamento, e ele pode ser encontrado em vários textos. Olha aqui Jesus, olha aqui Cristo profetizado, olha aqui nesse detalhe e nesse detalhe. Então, naquele ambiente, possivelmente, se nós estivéssemos naquele momento histórico da salvação, da redenção, faríamos a mesma coisa. Tá? Então, eu estou dizendo isso para nós entendermos que não seria muito legítimo jogar pedra. Sim. Né? Assim, olhar do nosso ponto de vista e dizer que leitura ingênua. Não, essa leitura faria todo sentido naquele contexto. Uhum. Mas hoje a igreja ela não está mais dando satisfação ao judaísmo. Então, a gente acaba podendo ficar mais aberto a essa preocupação em encontrar Cristo, claro, no Antigo Testamento, mas ter uma orientação para isso. E essa orientação é a leitura apostólica. Então, nós precisamos começar com a chave cristológica que os apóstolos apresentam. Tanto é que um dos temas muito pesquisado hoje é a relação dos dois testamentos. Porque se você quer encontrar Cristo nas páginas do Antigo Testamento, inevitavelmente você está perguntando pela relação dos dois testamentos. Uhum. E uma das portas de entrada para essa relação é como que eu encontro Cristo no Antigo Testamento e, especialmente no ambiente reformado, a proposta é essa. Você vai encontrar Cristo no Antigo Testamento adotando a metodologia apostólica de ler o Antigo Testamento à luz do evento Cristo. Então, os apóstolos eles vão propor um modelo. Uhum. Um modelo que nós devemos nos submeter a ele. E aí tem o Grandimus, que é um autor reformado que eu recomendo demais, especialmente a obra inaugural dele, nesse sentido, pregando Cristo a partir do Antigo Testamento, onde ele vai oferecer 7 caminhos, a partir desses caminhos, que são, na verdade, a partir da proposta apostólica, você consegue encontrar fielmente Cristo no Antigo Testamento, sem que isso signifique a leitura, por vezes forçada, de encontrar Cristo em cada versículo do Antigo Testamento. Legal. E quais seriam os perigos que o crente acaba correndo de fazer essa leitura forçada, né? De forçar a ter Cristo em cada versículo? Antes do senhor responder, eu já ouvi histórias do tipo, a corda vermelha lá de Raabe era o sangue de Jesus. As 5 pedrinhas de Davi jogando em Golias estão formando o nome de Jesus. Eu já vi umas coisas nesse sentido aí. Ou as 4 cores da entrada do tabernáculo representam os 4 evangelhos. Olha aí. Aí talvez seja um dos perigos, né? É a questão da alegorização excessiva, né? Que a alegoria em si, ela tem o seu lugar, né? Mas assim, o perigo é você pegar um texto que é de um gênero literário que não pede o exercício de uma interpretação alegórica como uma narrativa e você dizer que aquela cor ali representa alguma coisa, né? Bom, ele praticamente já respondeu a pergunta. O maior perigo... Foi só uma tirinha. O maior perigo é você não deixar o próprio texto falar. Você já vem com algo pronto, esse pronto significa um ensino do Novo Testamento, e o próprio ensino daquele texto que o Antigo Testamento quer ministrar, você não vai conseguir ouvir. Vou dar um exemplo simples. Salmo 15. Inclusive, às vezes, a má orientação vem, inclusive, aqueles titulozinhos que aparecem ali, querendo ajudar, e pode ajudar, claro, mas pode atrapalhar um pouquinho às vezes. Por exemplo, Salmo 15, o cidadão do céu. É claro que se você vai ler o Salmo 15 como cidadão do céu, você já está trazendo uma leitura cristológica, uma leitura neotestamentária para o Salmo 15.
quando na verdade... Eles não tinham nem dimensão de céu, né? Assim, o desenvolvimento sobre o conceito de vida pós-morte, de estar com o Senhor, é algo que o Antigo Testamento vai desenvolvendo, especialmente nos últimos livros, né, Daniel ali, a Ezequiel também alguma coisa, mas se você pensar em Davi, que seria o autor do Salmo 15, e aí quando eu estou lendo o Salmo 15 está oferecendo as características de alguém que quer ter acesso à presença de Deus, viver a presença de Deus, a proteção e a provisão que a presença de Deus traz. Como se comporta alguém que quer ter de Deus sua proteção e sua provisão? Essa é a pergunta que o Salmo 15 aí está perguntando, né, formulando e respondendo. Se eu trouxer imediatamente uma compreensão cristológica para esse texto, sem primeiro perguntar qual é a mensagem de Davi, possivelmente eu não vou ouvir Davi. Não é que a gente não faça a leitura cristológica, mas para que você saiba que você está fazendo uma leitura cristológica legítima, uma das bases para você ter certeza que essa leitura cristológica é correta é que primeiro você ouviu o autor bíblico na sua intenção original, no caso aí Davi como autor do Salmo 15, para depois, a exemplo das propostas do Greidenus, você escolher talvez até mais de um caminho, porque é possível que um texto do Antigo Testamento saia do Antigo Testamento em direção ao Novo por mais de um caminho. E aí sim, não, primeiro eu ouvi o texto, agora eu sei que eu posso ir para Cristo no Novo Testamento legitimamente e fielmente. Se esse exercício não for feito nessa sequência, possivelmente eu não vou conseguir ouvir a mensagem do Salmo 15. E, claro, só um exemplo. Sim. Aí eu acho que entra aquela distinção que às vezes a gente faz, né, entre exegese, que é extrair o sentido, a conjuntura, o contexto daquele texto específico, o Salmo 15, por exemplo, e a exegese, né, que é quando eu faço uma adição. Por exemplo, nesse exemplo que o senhor trouxe, alguém já rotulou lá o capítulo Cidadão do Céu, então alguém já colocou na minha cabeça um elemento de fora do contexto, tipo, adicionar céu no Salmo 15 aí é praticamente um crime exegético, né? É uma baita de uma exegese, né? É um acréscimo que acaba mudando o meu sentido interpretativo de texto, né, professor? Assim, a exegese é uma armadilha, assim, fácil de se cair sem o devido preparo. Então, assim, a própria teologia bíblica, ela tenta ser uma espécie de antídoto. Porque a exegese, né, se a gente pegar, que inclusive, literalmente é um movimento, colocar para dentro, né? A eis, que é uma preposição, colocar para dentro. O risco é que, no final das contas, eu vou ouvir o texto o que eu quero que o texto me diga. Né? O problema disso daí é que aqui dentro existe um coração pecaminoso. E na hora que eu vou fazer o texto dizer o que eu quero que o texto diga, eu posso fazer o texto simplesmente confirmar pecados ocultos do coração. O texto perde a sua capacidade de confrontação e eu uso o texto, na verdade, para lhe confirmar no pecado. Isso me lembra a tua abertura, Rebeca. Você falou um pouco sobre identidade, né? Sobre as pessoas procurarem identidade e isso... E trazendo essa discussão aqui também, quando eu quero que o texto fale aquilo que eu quero, me lembra algumas situações que a gente pode passar hoje em dia. Então, procurando identidade, procurando validação da identidade na Bíblia, muitas pessoas utilizam as escrituras para trazer filosofias, entendimentos que não falam exatamente sobre as escrituras, mas, por exemplo, pegam Jesus e colocam Jesus como um Jesus revolucionário, porque a leitura delas é que elas querem um Jesus revolucionário. Ou pegam as escrituras e colocam Deus como sendo um Deus de direita, um Deus de esquerda, ou um Deus que é só amor, ou um Deus que é só juízo. E isso é um perigo muito grande, né? Quando a gente não deixa que a própria Bíblia fale. E a gente quer trazer essa nossa identidade para a Bíblia, e não o contrário. Agora,
Mas sabe o que eu acho interessante? Eu não sei se vocês já viram, mas tem uns movimentos de algumas igrejas que elas só aceitam alguns livros bíblicos, tipo só o Novo Testamento. Porque se ela tem a leitura canônica mesmo, ela não consegue sustentar que Deus seja aquilo que ela quer que ele seja. É interessante isso, né? Existe uma fala muito, muito famosa de Calvino, eu só acho que, às vezes, como acontece com a escritura, essa fala, embora famosa, é mal interpretada. Calvino falou assim, o coração humano é uma fábrica de ídolos. É muito, muito famosa. O problema é que quando Calvino está dizendo isso, no contexto dele, ele está se referindo a cristãos. A gente pensa imediatamente em culturas pagãs, né? A cultura grega antiga, ou mesopotâmica, ou o Egito, com seus vários deuses, mas Calvino está pensando nos cristãos europeus do século XVI. Interessante. Então, como assim cristãos, o coração de um cristão é uma fábrica de ídolos? O que você acabou de falar, o Jesus que eu projeto na Escritura é o Jesus ajustado a quem eu sou. E é a esse Jesus que eu vou adorar, é a esse Jesus que eu vou seguir, é a esse Jesus que eu vou obedecer. Só que na hora que eu projeto um Jesus que tem que confirmar os anseios do meu coração, eu já abandonei o Cristo da Escritura e já estou diante de um ídolo, mesmo que a esse ídolo eu dê o nome Jesus. Então, a teologia bíblica também funciona. Você criou o ídolo, olha só, olha que perigo, O né? ídolo Jesus. O ídolo Jesus. O ídolo Jesus, né? Então, Falso Deus. um falso Jesus. É. Mas está lá, Jesus, adorado por cristãos, né? Então, a teologia bíblica, no que ela está dizendo, você tem que ouvir o texto concorda com você, o texto discorda de você. Ela ajuda também, inclusive, quanto a essa armadilha da idolatria do próprio coração. Aliás, eu aproveitaria o famoso texto de Paulo, Efésios, quando Paulo fala assim, que nós deveríamos aprender com todos os santos a altura, profundidade, largura, comprimento do amor de Deus. A teologia bíblica, gente, ela precisa ser uma atividade comunitária. Tá? Eu sou um exegeta, fiz a minha exegese do texto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou publicar, eu vou deixar que outros exegetas leiam, critiquem, concordem, façam correções, façam observações, porque se eu não admitir fazer isso, se eu não admitir que a minha leitura da Escritura tem que ser uma leitura comunitária, essa é exatamente a característica não só dos hereges, Muito bom. mas é a ação para eu projetar um ídolo. A Escritura perde o poder de confrontar o nosso ser, o nosso pecado, né? Porque, na verdade, a gente está colocando aquilo que a gente quer. Se eu não quiser aprender no contexto da comunidade, eu diria que é praticamente inevitável. Mais cedo ou mais tarde eu vou ajustar Deus ali. Eu não quero ir para a igreja, eu sou um desigrejado. Não, mas minha relação é direta com Deus, então não preciso de igreja, Jesus é meu mediador. Está dizendo um bocado de verdade bíblica, só que abrindo mão de uma série de outras, porque o cânon aí está sendo selecionado, né? O chamado quinto evangelho, uma expressão que eu aprendi, inclusive, com o Dr. Shelley. O que é o quinto evangelho? O quinto evangelho é aqueles versículos de sua preferência que você joga assim, cria um quinto evangelho, esse aqui eu vou obedecer. Os outros 4, ou o resto da escritura, não, mas o meu quinto evangelho. Então, assim, a teologia bíblica é o antídoto para o que os teólogos chamam de cânon dentro do cânon. Legal. Eu não vou escolher texto para obedecer. Eu vou obedecer a toda a escritura. Muito bom. Parece que a Escritura foi feita para ser um livro comunitário, né? É o livro da igreja, é o livro de Deus, a história sobre Deus, mas que precisa ser lida com a ótica comunitária. Por isso que era sempre lida, né? Os textos, Neemias, nos momentos de celebração. Era um texto lido. Nem todo mundo sabia ler, mas precisava ser publicizado para que a comunidade participasse. É um livro vivo, né? Pronto, vou pegar o que você está falando. Se eu perguntar assim,
Em que momento a Escritura começa a assumir uma forma escrita? Os 10 mandamentos. Até então, a revelação de Deus é dada a indivíduos, né? Abraão, Jacó, José, oralmente, e há indivíduos que falam oralmente também, mas quando chega para tomar a sua forma escrita, e aí vai se estabelecendo em definitivo, ela é proclamada à coletividade. Já não tem o indivíduo. Embora Moisés seja um mediador, isso é verdade, mas Deus fala no monte e estão todos ouvindo. Então, é como se o início em que ela se torna um texto escrito, ela já começa comunitária. Então, se ela começa comunitária, como que eu vou fazer a leitura individual? E aí o risco todo da idolatria do meu coração, projetar o Jesus que está aqui dentro e não o Jesus que é real. Voltando para o início, já caminhando para o encerramento, eu acho que uma palavra que está em muita evidência na geração atual é identidade. E a gente vê realmente uma crise de identidade, especialmente, eu acho que nos adolescentes, jovens adultos, mas eu acho que até gente mais velha também tem passado por isso. E eu queria saber, o senhor vê uma relação entre essa crise de identidade que muitos estão vivendo hoje e essa tentativa de tirar Deus do centro da narrativa, tentando fazer isso que a Alex disse, por exemplo, de colocar a narrativa ou só aceitar a narrativa que fala aquilo que eu quero, enfim. E talvez um pressuposto para a sua pergunta, não só tirar Deus do centro da narrativa, mas eliminar a própria narrativa em si, né? Sim. Porque hoje em dia existe uma crise de história. Será que existe história? Será que realmente existe uma meta-narrativa absoluta? Será que existe uma verdade? Será que existe uma verdade? Eu vou me esquivar aqui dos termos técnicos, porque senão eu correria o risco de não ser compreendido a partir de termos técnicos, tá? Mas, vamos botar aí, meado do século XX, final da primeira metade para o início da segunda, talvez ali mais precisamente, é quando começam os pensadores a sugerir o famoso pós-modernismo, que entra exatamente nisso que você acabou de falar, é a negação de que existe uma grande narrativa, tá? Porque se existe uma grande narrativa, então eu só tenho uma escolha, me encaixar nela. Eu vou descobrir qual é a verdadeira das opções, mas eu preciso me encaixar numa grande narrativa. Mas se não há grande narrativa, então não tem mais que me encaixar, eu crio a minha própria narrativa, eu crio a minha própria história, como você acabou de colocar. O professor, só uma parte. Eu não sei se. Eu acho que a Alex gosta muito dessa coisa da cultura pop, mas eu não sei se você já assistiu aquela série Loki dos Vingadores. Ainda não sei não. se você já Eu sei que viram. existe, mas ainda não. Mas que a Que ele Marvel. tenta consertar. A Marvel está trabalhando muito essa coisa de multiverso, né? Aham. Então a gente trabalha com a ideia de que existe uma linha do tempo, uma escatologia de começo, meio e fim. E não Mas aí parece. na série, essa linha ela é rompida e vem Criam-se diversas os emaranhados, né? ramificações, né? Na verdade, são vários momentos da Marvel tentando fazer isso, Exatamente. né? Os Vingadores Ultimato também. O senhor gosta, né? Ele falou. Então, eu acho a cultura pop uma obrigação para o cristão. Olha aí, é isso que eu defendo. Ei, precisamos de mais um podcast para o senhor agora falar Pois sobre é. isso. Especialmente quando você pensa em comunicar o evangelho. Porque a Sim. cultura pop está moldando a maneira das pessoas pensarem e você tem que entender como as pessoas pensam para ministrar Cristo Uhum. a elas. Mas, como você disse, é um outro momento. Voltando à questão de tirar Deus da parada, e aí apagar qualquer vestígio, apagando qualquer metanarrativa, já que a Escritura se propõe ser uma, vamos recuar de um ponto de vista cronológico. Se nós pensarmos, por exemplo, na medieval, o que é a medieval? O que é a vida? O que é viver na medieval? Não é outra coisa senão um preparo para o céu. As pessoas, especialmente pensando no contexto europeu, as pessoas nasciam e morriam com a visão de que essa vida não é outra coisa senão um preparo para a eternidade, para a vida pós-vida. Ponto. Então, se você sabe que você vai para a eternidade, essa vida faz todo sentido, você está num preparo, você faz o bem, você evita o mal, você segue a igreja, né, no contexto, obviamente, da medieval, a igreja católica, mas a vida faz todo sentido.
Quando existe o processo de secularização, e aí começa ali o iluminismo, né? O iluminismo foi o golpe fatal na cultura europeia quanto à secularização. O que é a secularização, gente? De maneira bem objetiva, a secularização é a gente não faz ideia se é que existe um Deus, talvez ele exista porque tem algumas marcas aqui dele, mas a gente não faz ideia se tem vida após morte, a gente não faz ideia se o encerramento é a morte nessa realidade aqui, então, certeza mesmo, a gente só tem dessa vida. Isso é secularização. Você só tem essa vida, então viva com essa vida como se essa vida fosse a única que você tem. O que vai acontecer? Essa existência não consegue justificar uma série de desafios humanos. Não só a própria morte, essa existência não consegue dar solução, mas, por exemplo, por que eu perco pessoas amáveis? Por que existe o mal? E aí o que acontece? Quando você exclui a eternidade, você jogou fora o sentido. Então, começa uma existência sem sentido, só que a própria constatação de que a vida não tem sentido só tem base se houver um sentido. É aquela velha brincadeira de o problema do mal. Mas espera aí, você só pode falar em problema do mal se você admite que há um bem. Sim. Então você só pode dizer que a vida não tem sentido se você admitir que existe um sentido para ser questionado e a partir dele você negar que existe sentido. Então o que a gente vive na cultura hoje é exatamente isso. Você tira Deus, você tira a eternidade, você tira o sentido, as pessoas não sabem quem são e não há nada nessa vida que consiga dizer a elas o que elas são. Elas até escolhem alguma coisa para dizer a elas o que elas são. Vai levar algum tempo, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, elas vão descobrir que aquilo que elas escolheram para dar identidade não dá identidade. E aí o que elas fazem? Trocam uma nova base para dar identidade. Hoje está muito na moda definir identidade a partir da sexualidade, por exemplo, né? Que é a identidade de gênero, por exemplo. Mas é isso, é exatamente isso. Eu escolhi um elemento da natureza para dar sentido de identidade, já que Deus não existe. Só que esse elemento vai fracassar mais cedo ou mais tarde. Quando ele fracassar, você vai escolher o outro, só para levar mais um tempo e descobrir o quê? Que esse outro também fracassa em te dizer quem você é. Porque quem eu sou não pode ser definido a partir desta vida. Eu fui criado para um Éden. E essa vida não é um Éden. Então, eu fui criado para uma outra existência que não pode ser essa. É a conclusão de Lewis, né? A conclusão de Lewis, que está baseada, obviamente, na narrativa da Escritura. Então, tirou a narrativa da Escritura da parada, que é o que acontece a partir do iluminismo, no contexto de força cultural, né? O iluminismo vai varrendo. Não, fé é coisa privada, nada de governo, consultar líder religioso, nada disso, tudo agora é secular. Gente, isso foi chegando na escola, foi chegando na educação. Então, hoje você tem adolescente cheio de crise de identidade e, se não encontrar Jesus, vai viver até o fim a crise de identidade. Ganhamos uma aula de apologética. Também. Pois é. Infelizmente, o tempo da gente acabou, mas eu queria que o senhor concluísse dando umas dicas ou alguma orientação para quem quer começar a se aprofundar em teologia bíblica. Qual o caminho? É um bom principal. Não, mas eu concordaria com essa dica. Eu só diria que teria que ser uma Bíblia de estudo, tá? A Bíblia de estudo NAA, fantástica, e a Bíblia de estudo Thomas Nelson. São 2 Bíblias de estudo que foram confeccionadas de um ponto de vista da teologia bíblica. Então, para um cristão que quer começar, agora ele quer avançar um pouquinho mais para além dessas 2 Bíblias, Dicionário de Teologia Bíblica, se minha memória não me trai, porque a minha versão é em inglês, aí toda vez esse aperreio, qual foi a editora em português que lançou, porque eu sei que lançou, porque eu vi, mas acho que foi pela editora Vida. É Dicionário de Teologia Bíblica. Por que essa obra seria algo um pouquinho mais avançado
partindo já dessas duas Bíblias de recomendação. Esse dicionário ele é dividido em 3 partes. A parte introdutória, aí vem todo o conceito, metodologia da teologia bíblica, temas da teologia bíblica e teologia bíblica dos livros bíblicos. Então, assim, para alguém que está iniciando, seria realmente um outro material de apoio, para além das Bíblias de estudo que eu estou citando aqui. Agora, quer avançar mais ainda. Teologia do Antigo Testamento, do Bruce Waltke, e Teologia do Novo Testamento, do Frank Tillman. Essas 2 obras se completam, 2 reformados, abordagem canônica nos 2, então, assim, algo um pouquinho mais avançado. Eu diria que nessa sequência, né? Bíblia de estudo, Dicionário de Teologia Bíblica e as obras do Waltke e do Frank Tillman. Muito bom. Obrigada, professor. Obrigada, Alex. Obrigada, Yuri. E obrigada também a vocês, ouvintes, que estão aqui com a gente até agora. Eu espero que vocês tenham sido tão edificados quanto eu aqui. E até o próximo episódio.